Imagine acordar em um mundo onde a magia é um privilégio de sangue e você não passa de um mendigo sem futuro. Este é Derek, um transmigrador que sobreviveu às ruas, aprendeu feitiços com um mentor improvável e se tornou um mercenário implacável. Mas sua vida muda drasticamente ao aceitar uma missão impossível: ser o tutor de Diela, a filha rebelde de um poderoso duque, conhecida por aterrorizar criados e ser incapaz de usar magia. Em um duelo onde a etiqueta nobre é jogada no lixo e técnicas de sobrevivência valem mais que títulos, Derek precisa ensinar a essa jovem nobre que o verdadeiro poder não vem do sangue, mas do medo e da determinação. Prepare-se para uma jornada de superação, onde um tapa no rosto é apenas a primeira lição de um mestre que não tem nada a perder. Seja muito bem-vindo ao canal do NCaps, e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal, se o sininho está ativado. E não se esqueça de entrar em nosso servidor do Discord para participar do sorteio de R$50 no Pix. O link tá bem aqui embaixo na descrição. Dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá surreal. A garota era conhecida por todos como uma jovem nobre refinada e digna. No entanto, na primeira vez em que encontrou seu professor, ordenou que ele limpasse a sujeira de seus pés. O professor não obedeceu e, sem hesitar, deu um tapa no rosto dela. Antes de vir pra cá, Derek já havia recebido permissão do pai de Diela para lidar com ela da maneira que achasse melhor. O motivo de Derek possuir tal autoridade vinha de uma coisa: sua identidade como mendigo. Na verdade, Derek era um transmigrador em transe. Mas somente depois de chegar neste mundo, percebeu que havia se tornado nada mais do que um mendigo. Até mesmo o mentor que lhe ensinou magia era apenas um mendigo velho que adorava se gabar. O velho não era um mestre oculto disfarçado, apenas um mago comum de uma estrela. O mendigo precisava de admiração, e Derek precisava aprender magia. Seus interesses se aliaram perfeitamente. Ainda assim, em apenas um ano, Derek alcançou um nível que o velho não conseguiu atingir em toda a vida. Em vez de elogiá-lo, o velho começou a destruir a confiança de Derek, dizendo que seu talento tinha limite. Magia de 2 estrelas é seu limite. O que te sustenta é a linhagem de sangue. Não importa o quanto você se esforce, é inútil. Neste mundo, os nobres magos possuíam privilégios esmagadores, e a maioria dos jovens nobres podia alcançar o nível de mago de 3 estrelas antes mesmo de atingir a maioridade. Aquela noite pareceu interminável. Derek não conseguia dizer se o velho estava alertando ou apenas desabafando sua frustração. Mas na manhã seguinte, Derek encontrou o corpo do velho. Estava espancado, coberto de feridas horríveis da cabeça aos pés. No início, Derek pensou que o velho havia apanhado após se envolver em uma briga. Mas depois descobriu a verdade. O velho foi espancado até a morte por guardas após ser pego roubando um item mágico de 2 estrelas do armazém. Ninguém sabia por que um mendigo destinado a nunca alcançar a magia de 2 estrelas arriscaria a vida por algo assim. Há anos após a morte do velho mendigo, Derek conheceu sua segunda mentora de magia, Katia. Ela era a matriarca da decente família Flameheart, uma maga de 3 estrelas que ganhava a vida como mercenária. No começo, ela apenas ofereceu orientação a um jovem que havia se juntado a um grupo de mercenários ainda cedo e já conseguia lançar feitiços de 1 estrela. Katia ensinou muitas coisas a Derek, não apenas magia, mas também como se comportar no mundo. O que realmente mudou sua atitude foi um incidente inesperado no dia em que Derek revelou seu talento. Katia não hesitou e imediatamente o levou para uma clareira isolada. Você já sabe como os nobres são sensíveis em relação a seus privilégios, e a magia é o maior deles. O poder é visto como uma bênção, mas apenas entre os nobres. Entre plebeus, até mesmo um mago de 3 estrelas geralmente é resultado de uma vida inteira dedicada à magia. E o que você acabou de usar foi um feitiço de distorção de 2 estrelas chamado Alucinação Auditiva. A partir desse momento, Katia passou a viajar com Derek, ensinando diversos feitiços de tempos em tempos. Ela também falava sobre os círculos sociais aos quais pertencia quando ainda era nobre. Após um ano vivendo assim, Katia deixou a propriedade do Conde Elby, deixando para trás um item mágico de 2 estrelas. Ela desapareceu completamente da vida de Derek. Depois disso, Derek aprendeu sozinho mais 2 feitiços de 2 estrelas naquele ano. Ele tinha apenas 16 anos e não pretendia parar ali. Foi também nesse mesmo dia que Derek recebeu uma comissão que mudaria seu destino. Ele foi contratado como tutor particular por um conde de uma nação fronteiriça, alguém que nem mesmo os duques da capital ousavam contrariar. Para Derek, era uma oferta impossível de recusar. Tornar-se tutor de magia de um nobre assim era, para qualquer pessoa, uma extraordinária sorte.
Descobriu-se que a comissão vinha do próprio Duque Duplain, um homem famoso por gastar dinheiro como água e por ordenar a subjugação de monstros nos arredores de seu território. No entanto, Derek imediatamente percebeu que algo estava errado. Uma família como os Duplain não tinha motivo para contratar mercenários para lidar com monstros. Lembrando-se dos avisos do velho mendigo e de Katia, Derek inicialmente recusou a proposta, mas a família Duplain ofereceu dinheiro demais. Só o pagamento adiantado já equivalia a uma moeda de ouro inteira. Os supostos alvos eram apenas goblins comuns, como Derek suspeitava. A chamada missão de subjugação era apenas uma mentira. O verdadeiro objetivo era encontrar um tutor de magia para a filha do Duque Duplain. As 3 pessoas que apareceram antes estavam longe de ser comuns. O velho era Delon, o mordomo-chefe da propriedade Duplain. A mulher era Catarina, a governante principal da mansão. A última era Aiseline, a filha mais velha da família Duplain. Embora Derek tenha aceitado a comissão lucrativa, nunca baixou a guarda. Nobres como eles não tinham motivo para contratar um ex-mercenário como professor. Enquanto isso, Reg entrou abruptamente no escritório do Duque Duplain. Pai, irmão Valefrin, vocês precisam ver o que está acontecendo. Reg, o que você pensa que está fazendo? Eu não te ensinei a manter a compostura em todos os momentos? Não sou eu quem estou sem compostura, é a de ela. Ela já começou a agredir os criados. Abaixe a voz. Reg, seu pai está falando comigo agora. Só no mês passado, mais de 10 criados pediram demissão porque não aguentaram mais. Ela quebra móveis quando quer. Pai, até quando o senhor vai continuar tolerando esse canhão solto? Ao ouvir isso, Valefrin, o irmão mais velho, não conseguiu mais se conter. Já chega, sai agora. Ainda tenho assuntos a discutir com meu pai. Pai, é indiscutível que Diela é incontrolável. Ainda temos a Aiseline, não temos? Acho que está na hora de desistirmos de Diela. Ouça com atenção, Reg. Isso não cabe a você decidir. Já pedi ao mordomo que investigasse o mosteiro. As instalações são excelentes e muitos filhos de nobres são enviados para lá. Em vez de deixá-la continuar sendo um fardo para a família, seria melhor entregá-la à vontade dos deuses. Se não for controlada, alguém como ela acabará se tornando uma mancha em sua linhagem. Assim que Reg terminou de falar, o Duque Duplain agarrou sua cabeça e a bateu com força contra a mesa. Eu já disse isso antes, não é você quem decide. Enquanto isso, a Aiseline já havia levado Derek para dentro da propriedade do Duque. Você já ouviu algo sobre minha irmã Diela? Eu só vi o nome dela na genealogia da família Duplain, pensou Derek. A Aiseline acrescentou que isso explicava tudo. Provavelmente ela não chamava muita atenção aos olhos de pessoas de fora. Nesse momento, os dois encontraram Valefrian, juntamente com Reg, saindo do escritório do Duque. Faz tempo, Aiseline. Como você tem estado? Obrigado pela preocupação, irmão. Tenho estado bem. Vamos indo. Como pode ver, Reg está um pouco ferido. Conversamos outra hora. Pelas expressões deles, estava claro que uma discussão acabara de acontecer na residência. Quando Derek percebeu uma criada no fim do corredor cobrindo o rosto e chorando, já teve uma ideia do que havia acontecido. Logo depois, os dois entraram no escritório do Duque Duplain. Aiseline trocou algumas palavras formais com o pai antes de apresentá-lo. Pai, este é o tutor de magia que trouxe de Albestien. Ele está disposto a ensinar Diela. Pela expressão do Duque, porém, era evidente que ele não levava o assunto muito a sério. Pai, o senhor deve estar ocupado. Eu já vou me retirar. Quando ela se virou para sair, o Duque impediu Derek de ir embora. Você parece bem jovem. Vai fazer 16 anos, né? Sim. Lembrando-se da etiqueta que lhe haviam ensinado, Derek respondeu calmamente. O Duque observou atentamente. Que nível de magia você é capaz de usar? Tenho apenas alguma proficiência em magia do tipo mental. Não minta. Humildade excessiva dificilmente é uma virtude. Só então Derek percebeu que, diante do Duque Duplain, um mago proficiente nas 5 escolas elementais de magia, a humildade não seria suficiente. Se demonstrei alguma falta de respeito, peço seu perdão. Entendo porque você agiu dessa maneira, mas, na minha opinião, nem sua idade, nem suas credenciais o tornam adequado como tutor de magia. Ao ver isso, Derek não tentou mais esconder que sua profissão era de mercenário. Já que você foi escolhido pessoalmente por Elin, não vou interferir. Você tem permissão para entrar na vila onde Diela reside. Mandarei uma criada guiá-lo. Você pode se retirar agora. Posso fazer algumas perguntas? Vá em frente. Somente após receber a aprovação tática do Grão-Duque, Derek finalmente falou. Como o senhor sabe, sou um mercenário. Quando aceito uma comissão, eu a levo até o fim. Lady Elin me encarregou de ajudar Diela a aprender magia e orientá-la na sociedade nobre. O Grão-Duque observou friamente. Essas são as perguntas que deseja fazer? Coisas que deveriam ser óbvias? Exatamente. Por isso Derek respondeu. E espero que Vossa Graça possa me conceder certo grau de autoridade, para que eu possa cumprir a comissão adequadamente. No momento em que essas palavras foram ditas, uma mudança sutil apareceu no rosto do Duque Duplain. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Diela arremessou outro prato contra uma criada próxima. Ah, sinto muito, Lady Diela. De que adianta pedir desculpas? Saia da minha frente. Se eu te vir de novo, vou quebrar isso na sua cara imunda. Em outro local, o mestre da guilda dos mercenários expressou sua confusão. Por que permitir que um plebeu seja tutor de magia de uma nobre?
O Duque respondeu calmamente. Procurei todos os instrutores de magia renomados do continente. Todos recusaram. Não tive escolha. O Sr. Derrick é um mercenário. Ele conhece bem a conduta e a etiqueta da nobreza. Sua mentora já foi uma nobre caída. Provavelmente ele aprendeu essas qualidades com ela. Entendo, disse o mestre da guilda, assentindo. Embora seja um mercenário, o Sr. Derrick se comporta com distinção e parece ter bom coração. Talvez realmente possa orientar de ela corretamente. Uma voz fria respondeu. Lady Erlin, seu julgamento ainda pode estar falhando. Derrick cresceu nos bairros pobres, tornou-se mercenário antes mesmo de saber melhor. Alguém assim não sobrevive com graça ou bondade. Enquanto isso, sob a orientação de Dallon, Derrick chegou à vila onde Diela morava. Após bater várias vezes sem resposta, abriu a porta do quarto. Bom dia, meu nome é Derrick. Peço desculpas por incomodar. Diela não respondeu à saudação, apenas fez um gesto para que ele se aproximasse. No momento em que Derrick deu um passo à frente, um sorriso triunfante surgiu nos lábios dela. Em seguida, ela despejou um balde inteiro de restos de cozinha diretamente sobre o rosto de Derrick. Ops, minha mão escorregou, disse Diela, rindo. Achei que um rato tivesse entrado. Então é você, o mercenário que o mordomo mencionou? Olhe bem, você realmente parece um rato. Preparei isso especialmente pra você. Lembra de onde você veio? O cheiro de esgoto combina perfeitamente com você. Que pena, um presente preparado com tanto cuidado acabou todo no chão. Ao ouvir os insultos, Derrick apenas manteve o olhar fixo em Diela. O olhar firme a fez sentir um desconforto inesperado. Sem hesitar, ela o chutou com força, fazendo-o cair no chão. Não ouse olhar pra mim desse jeito. Ela até tirou o sapato do pé ao fazer isso. Saiba o seu lugar, seu rato imundo. Você acha que alguém como você pode me ensinar? Esses plebeus nunca te ensinaram um mínimo de decência? Enquanto isso, o Duque do Plain mergulhava em pensamentos profundos. Após a conversa anterior, o mercenário Derrick havia causado uma impressão forte demais nele. O fato de eu estar sequer sentado aqui prova que o problema de Diela não é fácil de resolver. Então deixe-me perguntar, durante o processo de ensino, quanta autoridade o senhor está disposto a me conceder? De volta à vila, Derrick levantou a mão e deu um tapa forte e sonoro no rosto de Diela. Sem dúvida, Diela jamais imaginou que alguém ousaria tratá-la dessa forma. Ela olhou para Derrick, incrédula. A dor ardente em sua bochecha dizia a verdade. Ela realmente havia sido atingida. Só então Derrick falou. Levante-se. 3 anos antes, Derrick havia feito uma pergunta a Katia. Mestra, o que faria se encontrasse um aluno arrogante e ingrato? Bem, respondeu Katia após pensar um pouco. Eu tentaria compreendê-lo e tolerá-lo. Isso não é idealista demais? Ensinar significa guiar o aluno para algo melhor. Se compreensão e tolerância falharem, outro método deve ser usado. E qual seria esse método? Plantar medo na mente deles. De volta ao presente, Diela ainda não conseguia aceitar que havia sido atingida por um simples mercenário. A voz de Derrick permaneceu calma e controlada. Vou dizer isso uma vez. Aprenda a tratar os outros com cuidado e respeito. Levante-se. Mas assim que se levantou, Diela deu um tapa no rosto de Derrick. Quem você pensa que é? Um mercenário ousando me dar lição? Antes que terminasse a frase, Derrick a atingiu novamente. Não vou repetir, disse friamente. Trate os outros com cuidado e respeito. Vendo a ousadia de Derrick, Diela soltou uma risada amarga. Mordomo, o que vocês estão fazendo? Esse desgraçado ousou me bater? Ao chamado dela, Dallon entrou rapidamente no quarto. Lady Diela, a senhorita está ferida? O que significa isso? Como ousa levantar as mãos contra ela? Se o Duque descobrir, antes que Dallon terminasse, Derrick retirou um documento do casaco. Por ordem do Duque do Plain, todos os assuntos relacionados à educação de Diela estão sob minha autoridade. Quaisquer métodos que eu use foram autorizados por vossa graça. Ao ver a assinatura do Duque, Dallon ficou momentaneamente sem palavras. Só então Diela percebeu que aquele tutor era muito mais problemático do que imaginava. Pouco depois, a notícia de que Derrick havia batido em Diela chegou a Valefrian. Irmão, acalme-se! A porta foi aberta com força quando Valefrian entrou, olhando fixamente para Derrick. Então você é o mercenário? Você realmente ousou bater em Diela? Gritou Valefrian. Irmão, acalme-se. Neste momento, Derrick finalmente falou. Tenho autorização do Duque. Ele é um convidado trazido por Ellen, disse Rhaeg friamente. Agir assim a coloca em uma posição difícil. Mais importante, pai já aprovou os métodos dele. Venha comigo. Valefrian então se virou para Rhaeg. Fique fora disso e cuide de suas responsabilidades. Também ouvi sobre isso, murmurou Rhaeg. Diela realmente precisa apanhar para aprender alguma coisa. Não se preocupe, irmão, disse outra voz friamente. Ela não vai machucar nenhum de vocês. Aquela ali já não tem mais jeito há muito tempo. Não espere realmente consertá-la. Não muito depois, Valefrian levou Derrick até o quarto que Diela ocupava na residência principal. Este era o quarto dela quando ainda morava ali. Está vazio desde então. Derrick olhou ao redor. Além das bonecas típicas do quarto de uma garota, as paredes estavam cheias de pinturas. Diela adorava desenhar, disse Valefrian em voz baixa. Sempre que terminava um desenho, ficava envergonhada e me puxava para mostrar. Ela era incrivelmente adorável, mas a maioria das pinturas nunca foi concluída. Ela parava depois de terminar as partes de que mais gostava. Perdi a compostura mais cedo, disse Valefrian após uma pausa. Por favor, aceite minhas desculpas. Derrick balançou a cabeça. Tudo bem, mas por que me trouxe aqui?
Queria que você visse a verdadeira Diela, respondeu Valefrian, com peso na voz. Ela nunca foi uma criança que pisava nos outros, mas em algum momento ficou obcecada com linhagens de sangue. No fim, foi expulsa da residência principal e confinada à vila. Não sei o que a mudou, mas não posso deixá-la ser enviada para um mosteiro. Se ela conseguir dominar ao menos um feitiço extraordinário, posso convencer nosso pai. Valefrian abaixou a cabeça. Por favor, salve Diela. Diante daquele lado inesperado de um nobre orgulhoso se curvando, Derrick apenas fez um gesto despreocupado. Sua atenção se voltou para um livro de feitiços gastos sobre a mesa, cheio de anotações manuscritas. Estes textos são teóricos do atributo lei, não são? Sim, respondeu Valefrian. É isso que os nobres estudam. Enquanto Derrick examinava as anotações, uma hipótese começou a se formar em sua mente. Eu farei o que puder, disse ele, entregando o livro de volta a Valefrian. Mais tarde naquela noite, enquanto Diela ainda dormia profundamente em seu quarto, um balde de água gelada foi despejado de repente sobre sua cabeça. Derrick estava ao lado da cama. Ainda consegue dormir agora? O que você está fazendo? Ficou louco? Gritou Diela. Levante-se. Venha comigo agora, disse Derrick friamente. Você perdeu a cabeça? Para onde está me levando no meio da noite? Não importa o quanto Diela lutasse ou gritasse, ninguém ousou impedir Derrick. Ele a arrastou para fora da vila. Depois de confirmar que não havia ninguém por perto, Derrick a jogou no chão. Ela sorriu com desprezo, com os dentes cerrados. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Não seja ridículo. Quem você pensa que é? Como não há ninguém por perto, Derrick disse calmamente: que tal eu lhe contar uma verdade interessante? Desde o começo, nunca tive a intenção de ensinar magia seriamente. Ao ver a expressão de Derrick, Diela sentiu um arrepio subindo pela espinha. Você não acha ridículo? Por que alguém do fundo do poço reverenciaria o título de tutor de uma nobre? Não passa de um título bonito. Do que você está falando? Eu nunca planejei ser tutor de magia. Só precisava de uma cobertura perfeitamente legítima para lidar com alguém como você. Sabe como isso soa convincente? Quando aqueles que se acham intocáveis finalmente sentem medo. Você acha que pode fazer algo assim e sair impune? Claro que eu posso, respondeu Derrick, dando de ombros. Você será enviada a um mosteiro em breve. Quem acreditaria em você então? Mesmo que algo acontecesse, sou apenas um plebeu trocando o destino de outro plebeu para apagar o problema de um nobre. Isso não é grande perda, e se eu decidisse ir embora agora, nada aconteceria. Afinal, estaria fazendo um favor à família do Plain. Diela percebeu que se Derrick realmente assumisse o controle, ela poderia morrer ali. Mesmo fugir de volta para a vila não garantiria segurança. Ele podia simplesmente arrastá-la para fora novamente. Então ela tomou uma decisão. Precisava despistá-lo na floresta. Sabia muito bem que se chegasse à propriedade do duque, quem morreria seria Derrick. Neste momento, uma luz intensa brilhou atrás dela. Ao se virar, viu Derrick lançando magia de 2 estrelas, bola de fogo. Isso significava que aquele mercenário de 16 anos era no mínimo um mago de 2 estrelas. Quando a bola de fogo explodiu diante dela, Diela caiu no chão, tomada pelo terror. Pela primeira vez na vida, sentiu o quão próxima da morte podia estar. Desculpe, disse Derrick friamente. Minha mão escorregou. Levantando-se desesperadamente, Diela correu para a floresta escura. Mas por continuar observando os movimentos de Derrick, tropeçou e caiu com força. Quando conseguiu se levantar novamente, os ataques mágicos de Derrick já se aproximavam. E rapidamente. Você se move surpreendentemente bem, comentou Derrick calmamente. Nada mal para alguém que passa o dia inteiro presa em uma vila. Aproveitando o momento em que ele falava, Diela correu outra vez. Sabia que correr sem parar não era a solução. Mais cedo ou mais tarde seria alcançada. Quando olhou para trás, a atenção de Derrick parecia totalmente focada em sentir a magia ao redor. Quando ele ergueu a cabeça, Diela já havia desaparecido na floresta. A mata diante dele era exatamente igual às que apareciam nas pinturas dela. Ele percebeu que ela deveria brincar ali desde a infância. E que o que ela pintava era, na verdade, a manifestação da magia que sentia instintivamente. Ao sentir novamente o fluxo de mana ao redor, Derrick teve ainda mais certeza de que sua suposição estava correta. Nesse instante, Diela saltou dos arbustos segurando uma pedra. Infelizmente, com um simples movimento do dedo, Derrick destruiu sua última esperança. Sua determinação é admirável, disse ele. Sabendo que não podia fugir, você decidiu atacar primeiro. Isso exige coragem. Esgotada física e mentalmente, Diela já não tinha forças para correr. Parece que acabou a fuga, disse Derrick, aproximando-se. Quer dizer alguma coisa? Ele avançou passo a passo. Você acha que eu pediria desculpas? Diela respondeu com desprezo. Apenas me mate. Não vou me curvar como aqueles plebeus. Então por quê? Perguntou Derrick. Por que você é tão obcecada por linhagem de sangue? Ao ouvir essas palavras, o corpo de Diela tremeu violentamente. Se isso é tudo o que tenho, então o que resta de mim? Além deste sangue nobre, tenho mais alguma coisa? Magia? Todos falam em magia, mas você acha que eu não tentei? Eu tentei, mas simplesmente não funciona. Não importa o quanto eu me esforce, nunca dá certo. E o que eu devo fazer? Seja magia ou pintura? Sou pior do que todos os outros? Sem minha linhagem, o que eu tenho? O que eu sou?
Entendo, disse Derek em voz baixa. Então descanse em paz com isso. Ele ergueu a espada. Desta vez, Diela não correu. Olhou diretamente nos olhos de Derek. Mas, para seu choque, a lâmina foi bloqueada por uma parede de gelo. Diela não conseguia acreditar no que via. Quem havia invocado a parede de gelo era ninguém menos que ela mesma. A garota que nunca conseguia usar magia. Diela ficou imóvel, incapaz de compreender que havia despertado sua mana daquela maneira. Você se saiu bem, minha lady, disse Derek, abaixando a espada. Perdoe minha grosseria anterior. Tecnicamente, isso ainda não pode ser chamado de magia. Foi apenas a ativação da mana. Mas ainda assim, você se saiu muito bem. Naquele momento, todas as emoções que Diela havia reprimido por tanto tempo finalmente transbordaram. Pela minha avaliação, Derek continuou, você pertence ao atributo selvagem. Atributo selvagem? O que isso significa? A maioria dos nobres aprende atributos estruturados, explicou ele. Mas, na verdade, todas as escolas compartilham a mesma essência. A diferença está em como a magia é percebida e aprendida. Você é do atributo selvagem, Lady Diela. Por isso, tentar aprender magia através de teorias estruturadas apenas a impediu de avançar. E como você sabe disso? Eu também sou do atributo selvagem. Vi suas pinturas. Você sentia a mana na própria natureza e a expressava através da arte. A maioria dos magos com potencial de atributo selvagem sente a mana na natureza ainda na infância. Já basta por hoje. Você pode ir. Para um despertar inicial, isso foi bom, mas você ainda tem um longo caminho pela frente. A partir de amanhã, vou ensinar como extrair mana ativamente. Neste momento, Diela chamou. De qualquer forma, obrigada. Aquela pintura chamada Crepúsculo estava completa? Qual delas? Derek parou por um instante e sorriu de leve. Sim, estava muito bem concluída. Você é a primeira pessoa a perceber que ela já estava completa. Na manhã seguinte, Diela começou a tentar extrair mana ativamente. Mas não importava quantas vezes tentasse, não havia progresso. No caminho para encontrar Derek, Diela acabou assustando uma criada por puro prazer. A água nas mãos da criada caiu sobre o vestido de Diela. No mesmo instante, a criada quase congelou de medo. Sinto muito, Lady Diela. Cometi um erro terrível. Por favor, me perdoe desta vez. Com o comportamento de Diela no passado, um erro desses normalmente terminaria em punição. Mas, para o choque da criada, Diela não explodiu. Tenha mais cuidado, disse apenas, calmamente. A criada mal podia acreditar. Diela simplesmente foi embora após dizer aquelas poucas palavras. Você está bem? Ela não te bateu, bateu? Sussurrou outra criada. Estou bem. Parece que algo realmente aconteceu quando ela saiu ontem à noite. Enquanto isso, Derek, que havia passado a noite inteira ocupado, ainda dormia profundamente. De repente, alguém bateu à porta, seguido pela voz de Diela. A senhorita está aí? Por favor, observe a etiqueta adequada, disse Dellon em voz baixa. Então me diga como controlar a mana. Eu consegui ativá-la. Tentei agora há pouco, mas ainda não consigo controlá-la. Dellon ficou paralisado. Não conseguia acreditar que, depois de apenas um dia, Diela já havia despertado sua mana. Você não disse que me ensinaria hoje? Então me diga logo. Volte esta tarde, respondeu Derek de trás da porta, antes de fechá-la. Enquanto Dellon ainda estava tomado pela alegria de Diela, a expressão dela já havia se tornado sombria. Quem você pensa que é para me dar ordens? Abra a porta, me diga agora. Derek não respondeu, apenas se virou com calma e voltou a dormir. Você ouviu? Lady Diela não jogou nenhum prato hoje. Eu até derramei água no vestido dela esta manhã e ela não encostou um dedo em mim. Também ouvi que Lady Diela já despertou a mana. Isso é verdade? Esse tutor só está aqui há um dia, não está? Ao ouvir isso, Rhaegar ficou imóvel. Do que vocês estavam falando? Pouco depois, Valefrian relatou o assunto ao Duque e a Rhaegar. Diela despertou sua mana? Sim, pai, respondeu Valefrian. Confirmei várias vezes com o mordomo e os criados. O Duque do Plain interrompeu a escrita pela primeira vez. Isso é realmente uma boa notícia. É apenas o despertar da mana, disse Rhaegar, franzindo a testa. Pai, não é cedo demais para tirar conclusões? Rhaegar, repreendeu Valefrian. Sua irmã despertou a mana. Mesmo que você não a elogie, como pode dizer algo assim? Você esqueceu tudo o que ela fez ao longo dos anos? Retrucou Rhaegar. Vamos mesmo cancelar o plano do mosteiro só por causa disso? Isso é precipitado demais. Enquanto os irmãos discutiam sobre Diela, o Duque apenas voltou a escrever e continuou revisando documentos em silêncio. Logo chegou a tarde. Quando Derek entrou no quarto de Diela, ela estava sentada sozinha na cama. Está emburrada? Não estou emburrada, disse Diela friamente. Estou com raiva. Mesmo que esteja emburrada, isso não muda nada. Eu disse que estou com raiva, retrucou Diela. Esteja com raiva ou emburrada, respondeu Derek calmamente. Isso não muda a ordem das coisas. Tudo tem sua sequência. Diela finalmente explodiu. Eu já disse que não estou emburrada, estou com raiva. Mas quando virou a cabeça, encontrou-se encarando diretamente os olhos carmesins de Derek. Instintivamente, desviou o olhar. Tá, finja que estou emburrada. Se você começar a se esforçar imprudentemente, só porque despertou a mana, logo vai desmaiar, disse Derek calmamente.
Estou falando por experiência própria. Aprender exige equilíbrio. Já que você descansou o suficiente, vamos começar a ativação de mana. Sim, sim, murmurou Diela. Que tutor rígido, comentou ela. Prefere um método de ensino menos rígido? Perguntou Derek. Naquele instante, Diela se lembrou da maneira como havia despertado sua mana. Foi certamente pouco convencional. Mas ao pensar melhor, sentou-se rapidamente. Pensando bem, melhor não. Vamos focar na ativação da mana. Quando você conseguir ativar a mana livremente, aprender magia de uma estrela virá naturalmente, continuou Derek. O atributo selvagem nunca desenvolveu um sistema completo de aprendizado. Ironicamente, isso o torna o mais adequado para estudo autodidata. Comparado aos atributos estruturados, o atributo selvagem valoriza muito mais a liberdade. Para ser honesto, minha lady, você é excepcionalmente adequado ao atributo selvagem. O que isso significa? Exatamente o que parece, respondeu Derek. Sua natureza livre combina fortemente com ele, e com o sangue da Casa do Plain, seu potencial é incomparável. Ao ouvir isso, Diela pareceu outra pessoa. Você está dizendo que eu tenho talento? Sim, disse Derek. Você formou uma resposta defensiva no momento do despertar. Só isso já prova que você tem talento. Ah, então isso significa que eu sou um gênio, certo? Talento e genialidade são coisas diferentes. Não são a mesma coisa? Não. Tá, como quiser. Enquanto os dois praticavam a ativação de mana, nenhum deles percebeu Rang atravessando e observando pela janela. Pela expressão dele, estava claramente descontente com o despertar de mana de Diela. Nos dias seguintes, Diela passou a procurar Derek todos os dias. Derek, já consigo ativar a mana, mas ainda não consigo controlar a direção. Derek, olha, há ar frio se formando na minha mão, mas parece estranho. Derek, me escuta? Agora consigo sentir a mana, mas a sensação é esquisita. Derek, estive te procurando o dia todo. O que você está fazendo aqui? Você realmente acha que meu pai te emprestou esses livros de magia só para estudar? Sim, respondeu Derek calmamente. O Duque me deu permissão para consultar livremente os livros de magia daqui. Então qual é o seu objetivo? Já consegui ativar a mana do jeito que você ensinou. Venha ver. Naquela noite, Valefrian estava em seu quarto, com uma expressão incomumente séria. Ouvi dizer que você estava me procurando. Você veio. Sente-se, disse Valefrian. Como minha irmã Diela tem estado ultimamente. Ela fez um progresso significativo, respondeu Derek. Mas ainda levará algum tempo até conseguir lançar magia de uma estrela. Entendo. Minha mãe deve voltar da temporada social na próxima semana. Preciso avisá-lo com antecedência. Continuou Valefrian. Ela não é alguém fácil de enganar. Embora as pessoas da propriedade pareçam cooperativas por enquanto, a maioria dos nobres despreza plebeus em posição de autoridade. Você entende isso, não entende? Vou lembrar disso, respondeu Derek. Então, por que você me chamou aqui? Valefrian disse que seria o próximo chefe da família do Plain, e que o dever de um chefe da família era cuidar e acomodar todos os membros da casa, algo extremamente difícil. Acrescentou que o coração humano é extremamente complexo, e que seria maravilhoso se todos compartilhassem os mesmos valores e crenças, mas a realidade nunca é assim. Valefrian então disse que Diela era sua irmãzinha mais querida, mas que ela não brincava mais com ele. Ao ouvir isso, Derek ficou sem palavras. Valefrian continuou, perguntando se Derek se lembrava de como Diela costumava sorrir e cumprimentá-lo quando eram crianças, como se fosse ontem, e se poderia existir alguém mais angelical do que Diela. Valefrian perguntou se Derek tinha alguma maneira de reconquistar o carinho de Diela. Derek respondeu perguntando por que ele estava perguntando isso, já que Diela sempre gostou de seguir Valefrian, e como o próprio Valefrian disse, Diela vinha procurando Derek pela propriedade ultimamente. Valefrian então pediu que Derek visse algo que havia aprendido com uma das criadas. Ele sugeriu fazer uma boneca, e perguntou se ela parecia exatamente com a adorável Diela, e se ela conseguiria sentir o amor do irmão através disso. Derek, com sinceridade direta, perguntou a Lord Valefrian se ele estava tentando lançar uma maldição em Diela com aquilo. Valefrian reagiu irritado, dizendo que Derek era completamente inútil. Uma semana depois, a Grã-Duquesa retornou. Ela disse ter ouvido bastante sobre Derek, que a propriedade havia contratado um instrutor de magia extremamente capaz, e se apresentou como Mirella Diebel do Plain. A Grã-Duquesa acrescentou que se Derek não se importasse, gostaria de enviar alguns presentes para o território ao qual ele pertencia. Derek respondeu que não pertencia a nenhuma casa. Ao ouvir isso, Mirella ficou paralisada. Derek não tinha terras, nem família nobre, era apenas um plebeu. Ela achou difícil de acreditar que um instrutor de magia competente de quem todos falavam fosse apenas um civil de origem humilde. Ao perceber isso, Mirella entrou imediatamente no escritório do Grão-Duque. Você realmente permitiu que um plebeu servisse como instrutor de magia de Diela? O que estava pensando? O Grão-Duque franziu a testa e respondeu que sua audição estava perfeitamente normal e que não havia necessidade de levantar a voz. Mirella respondeu friamente que esse não era o problema. O problema era Diela, a preciosa filha mais nova deles. O Grão-Duque explicou que, embora não gostasse de empregar plebeus, todos os instrutores nobres de linhagem adequada já haviam recusado. Mesmo assim, Mirella insistiu que permitir que um mercenário endurecido pelas ruas ensinasse Diela era inaceitável, especialmente quando encontrar um instrutor de magia adequado não era tarefa fácil. O Grão-Duque acrescentou que Derek havia sido altamente recomendado pela própria Elin.
Mirella rebateu que ainda assim deveria existir um padrão mínimo. Por que não convidar seu próprio irmão mais novo? Ela continuou, dizendo que ele só havia recusado antes por estar ocupado, mas que agora as circunstâncias eram diferentes. Jella já havia despertado sua mana, e ainda assim ele estava designando um oficial de defesa de fronteira como tutor particular. Ele realmente acreditava que administrar e governar um estado era algo tão trivial? Mirella pressionou ainda mais, perguntando sobre a temporada social de nobreza, e se ele achava que lidar com a alta sociedade era mais fácil. Aquele mundo era um campo de batalha por si só, e os instrutores moldavam tudo o que vinha depois. Ainda assim, ele havia escolhido um plebeu desconhecido, sem casa nem posição, preparando Jella para se tornar uma pária social no momento em que entrasse na sociedade nobre. Neste momento, Valefrian também entrou no escritório. Mãe, por favor, acalme-se. A senhora não veio aqui apenas para discutir com o pai, veio? Afaste-se, Valefrian. Este assunto não pode ser ignorado tão facilmente. Esse plebeu realmente tem as qualificações para ser um tutor de magia de Jella? Essa é a verdadeira questão, não é? No momento em que Mirella viu Raig, um leve alívio apareceu em seus olhos. Um simples plebeu tornar-se tutor de magia de um nobre não é algo comum. Se esse plebeu realmente possui a aptidão necessária, então não vejo problema fundamental nisso. Pai, disse Raig, estou disposto a testar as habilidades de Derrick pessoalmente. Se eu puder derrotá-lo em um duelo mágico, isso provará que, do ponto de vista de um mago, ele é de fato muito forte. Assim que essas palavras foram ditas, Raig ficou em silêncio por um instante e então acrescentou: permita-me testar Jella em vez disso. Só então Valefrian percebeu que Raig parecia nutrir uma profunda hostilidade contra a própria mãe. Se Derrick é realmente um professor capaz, então, como aluna, Jella já deveria ter demonstrado progresso concreto. Estou disposto a determinar as qualificações dele enfrentando Jella em um duelo mágico. Após uma breve hesitação, o Grão-Duque acabou concordando com a proposta de Raig. Assim que deixaram o escritório, Valefrian alcançou Raig no corredor. O que você está realmente pensando? Por que insistir em um duelo mágico com Jella, irmão? Você realmente acredita que Jella mudou? Já esqueceu tudo o que ela fez no passado? Não importa o que aconteça, ela ainda é nossa única irmã, nosso próprio sangue, alguém que devemos proteger e suportar. Esse sangue de que você fala vai destruir nossa família mais cedo ou mais tarde, respondeu Raig friamente. O que ela já fez não prova isso? Se ela for para a alta sociedade, esse será o verdadeiro desastre. É isso mesmo que você acredita? Quem ultrapassou o limite primeiro foi Jella. Ela deveria ter sido confinada à vila desde o começo. Preso entre o irmão mais novo e a irmã mais nova, Valefrian ficou sem saber o que fazer. Não muito depois, Jella, ao saber da decisão, foi diretamente até Derrick. Você está com pressa logo cedo. O que aconteceu desta vez? Jella não respondeu, apenas jogou um documento sobre a mesa diante dele. Se eu perder este duelo mágico, você será dispensado. Já ouvi dizer que o jovem mestre Raig é um mago de uma estrela, disse Derrick calmamente. Este duelo não seria fácil. Tudo o que você pode dizer é isso? Se eu perder, você será demitido. Sou um mercenário, respondeu Derrick com naturalidade. Desde que a comissão seja cumprida e o ouro esteja no meu bolso, isso basta. E até agora, já fui pago mais do que o suficiente. Ao ouvir isso, Jella ficou paralisada. Você está falando sério? Uma semana passou num instante e o dia do duelo mágico entre Jella e Raig finalmente chegou. Com exceção de Elin, que estava fora da propriedade, praticamente todos os membros da família do Plain estavam presentes. Você chegou. Ao ver o Grão-Duque, Derrick fez uma reverência formal. Pela postura dele, estava claro que não estava nem um pouco nervoso. Isso fez o Grão-Duque desconfiar. A confiança de Derrick naquela situação tornava pouco sensato demiti-lo precipitadamente. O que ninguém sabia, porém, era que, para Raig, aquele não era um duelo comum. Ele pretendia usar aquela oportunidade para destruir Jella completamente. Enquanto isso, Jella, participando de um duelo mágico pela primeira vez, mantinha um olhar determinado. O tempo voltou àquela tarde em que ela conversou com Derrick. Então você não vai interferir além disso? Você mesmo pode sentir, disse Derrick calmamente. O crescimento de sua mana já se estabilizou. Talvez você ainda não consiga lançar magia de uma estrela, mas com o tempo conseguirá. Afinal, você carrega o sangue da Casa do Plain. Por que está dizendo tudo isso de repente? Eu já disse, o atributo selvagem sempre foi um caminho adequado para o aprendizado autodidata. Ao ouvir isso, Jella quase chorou. Por quê? Por que está me dizendo isso agora? Derrick, eu sei que não sou uma boa aluna, mas ainda quero continuar aprendendo magia com você. Não quero que outra pessoa me ensine. Deixe-me ser claro, disse Derrick calmamente. Não entendo a etiqueta e nem as regras formais dos duelos mágicos da nobreza, nem jamais participei de um. Mas posso te dizer como vencer uma luta. Naquele instante, Jella lembrou-se de palavras que havia ouvido antes. Como alguém assim pode vir da Casa do Plain, com irmãos tão capazes? Parece que a família está em decadência. Enquanto aquelas vozes ecoavam em sua mente, o olhar de Jella se tornou firme.
Eu quero vencer, eu vou vencer. Naquele momento, Diela não estava ali como a irmã mais nova de Reigi, mas como aluna de Derrick e como uma maga trilhando o próprio caminho. Vai começar. O duelo mágico entre Diela e Reigi começou oficialmente. Ao ver Diela subir na plataforma de duelo, Reigi sentiu uma estranha inquietação. Ela realmente estava ali com a determinação de vencer? Quando seus olhares se encontraram, a voz de Delon ecoou ao lado deles. Ambos os participantes preparem-se para o duelo. Este confronto seguirá o protocolo padrão de duelo mágico, com barreira de proteção totalmente ativa. O primeiro a acionar a proteção será considerado derrotado. O último aviso, preparem-se, o duelo começa. O dispositivo de proteção ativa automaticamente pouco antes de o usuário sofrer um golpe crítico, anulando a magia do oponente. Derrick não pode deixar de pensar que sempre teve curiosidade sobre como os nobres lutavam. Usar objetos tão absurdamente caros como equipamento de treinamento realmente mostrava que tinham dinheiro de sobra. A barreira duraria 10 minutos. Reigi claramente pretendia terminar a luta antes disso. Não tinha intenção de aceitar um empate e foi por isso que levou o duelo tão a sério. No instante em que o duelo começou, Reigi reuniu mana na palma da mão e começou a entoar um feitiço. Enquanto ele se preparava, Diela permaneceu completamente imóvel, com um olhar fixo nele. Um dos fatores decisivos em um duelo mágico era a velocidade de conjuração. Em combate de longa distância, quem terminasse o encantamento primeiro geralmente levava vantagem. Na mente de Reigi, lidar com Diela exigia apenas um único feitiço de uma estrela. Desculpe, pensou ele, mas você vai voltar para aquela vila. No instante em que o cântico terminou, a magia da primeira estrela, Lâmina de Vendaval, rasgou o ar em direção a Diela. Do ponto de vista de Reigi, não havia como a lenta Diela aérea desviar do ataque. Ele já conseguia imaginar a Lâmina de Vendaval ativando a barreira protetora e Diela sendo enviada diretamente de volta para a vila. O que ele não percebeu foi a determinação inabalável nos olhos da garota. Ele a considerava uma ameaça para a família. Naquele exato momento, Diela baixou a postura e disparou para o lado, demonstrando uma agilidade rara. Não havia dúvidas, a mudança que Diela demonstrava superava muito as expectativas de Reigi. Não pense que pode fugir, rangendo os dentes. Reigi forçou mais mana e alterou a trajetória da Lâmina de Vendaval. A lâmina se curvou no ar e avançou novamente atrás de Diela. No entendimento de Reigi, uma garota confinada em uma vila por anos jamais poderia igualar a resistência de uma pessoa comum, mas se ele tivesse visto a expressão de Diela naquele momento, suas suposições teriam se quebrado instantaneamente. Embora Reigi fosse proficiente em magia de múltiplos atributos, ainda era um novato em combate real, e forçar uma magia a mudar de trajetória apenas consumia mana em uma taxa acelerada. Assim como Reigi pensou que Diela não conseguiria escapar, uma parede de gelo surgiu do chão, interceptando a Lâmina de Vendaval de frente. Em circunstâncias normais, uma parede de gelo básica formada apenas com mana jamais conseguiria resistir à magia de múltiplos atributos. No entanto, como Reigi havia forçado a mudança de trajetória da Lâmina de Vendaval, seu poder foi drasticamente reduzido. Mesmo assim, Reigi não acreditava que Diela pudesse continuar bloqueando seus ataques com truques tão simples. Mantendo sua posição, Reigi começou a entoar novamente. Desta vez, pretendia disparar 3 lâminas de Vendaval consecutivas, sua especialidade. Se Diela queria continuar correndo de um lado para o outro, tudo o que ele precisava fazer era selar todas as rotas possíveis de fuga. E Reigi certamente não acreditava que ela pudesse contar novamente com aquelas paredes de gelo para deter suas lâminas. E escute com atenção. Derrick já havia dito a Diela que mercenários lutam de forma diferente dos nobres. Eles não se importam com a vitória honrosa, eles se importam apenas em vencer. É diferente de um duelo mágico típico entre nobres. Mesmo que você vença, ainda pode ser criticada, mas ainda assim, o objetivo é alcançado. Você está disposta a aprender isso? Claro que estou. Desta vez eu vou vencer. De volta ao presente, Diela começou a analisar a situação exatamente como Derrick havia ensinado. Ela imediatamente canalizou mana e formou vários pilares de gelo adicionais. Então começou a se mover entre eles, usando os pilares como cobertura enquanto corria. Embora o poder bruto de Reigi superasse em muito o de Diela, ela nunca esqueceu a lição de Derrick. Mesmo quando há uma diferença de força, a vitória ainda é possível, porque aquilo não era um duelo, era uma luta. E como Derrick havia previsto, Reigi era fundamentalmente inexperiente em combate real. Ao forçar repetidamente suas lâminas de vendaval a mudar de trajetória, Reigi consumiu sua mana, fazendo com que velocidade e poder caíssem muito abaixo do padrão de uma magia de múltiplos atributos. Essa foi a única razão pela qual Diela conseguiu desviar por pouco de cada ataque. Derrick já havia dito a ela que a batalha é sobre moldar o campo de combate e explorar todas as vantagens possíveis. Em outras palavras, fazer o que for preciso para vencer. Até mesmo induzir descuido e uma falsa sensação de segurança no oponente pode se tornar uma arma. Percebendo que não conseguiria mais evitar completamente o ataque, Diela invocou sua magia novamente, erguendo uma parede de gelo para bloquear a lâmina do vendaval de primeira estrela que se aproximava. No entanto, tendo despertado sua magia apenas recentemente, o esforço de um duelo mágico tão intenso já começava a cobrar seu preço. Naquele momento, a voz de Reigi soou novamente dizendo que havia acabado. No instante em que ouviu aquelas palavras, Diela virou a cabeça rapidamente. A última lâmina de vendaval que Reigi havia lançado já tinha contornado as paredes de gelo por trás quando a magia atingiu o alvo.
A plataforma de duelo foi completamente envolvida por fumaça e poeira, obscurecendo toda a visibilidade. Derek, porém, não demonstrou nenhum sinal de pânico. Ele confiava que Diela não cairia tão facilmente. O mesmo não podia ser dito da Grã-Duquesa, que estava rígida na arquibancada. Diela Caterine, o que está esperando? Termine o duelo agora mesmo e traga de volta. Nesse momento, o Grão-Duque falou calmamente para que ela voltasse a seu lugar. O duelo não acabou. Do que você tá falando? Você viu com seus próprios olhos. Diela foi atingida por aquela magia. Não foi, respondeu o Grão-Duque de forma serena. O Aegis do General Palor não foi ativado. Na verdade, a atenção de Grão-Duque não estava apenas na plataforma. Ele também observava Derek, sentado silenciosamente entre os espectadores do começo ao fim. Derek nem sequer piscou, como se tudo o que acontecia tivesse seguindo um roteiro. Enquanto isso, com o duelo ainda indefinido, Rhaegar entrou na nuvem de fumaça que permanecia no ar. Pela lógica, ela deveria ter sido atingida pela lâmina de vendaval de primeira estrela, mas o Aegis do General Palor continuava inativo. Foi então que Rhaegar avistou uma figura familiar sobre a plataforma através de uma pequena abertura. Antes que pudesse reagir, as tábuas de madeira sob seus pés rangeram. No instante seguinte, pilares de gelo irregulares atravessaram a plataforma de baixo para cima, surpreendendo Rhaegar com uma emboscada repentina. Felizmente, seus reflexos foram rápidos o suficiente, apenas sua capa foi perfurada. Rhaegar achou difícil acreditar que Diela realmente se esconderia sob a plataforma de duelo para lançar um ataque por baixo. De acordo com as regras anunciadas anteriormente por Delon, sair dos limites da plataforma deveria resultar em derrota imediata. Ainda assim, pela expressão de Delon, as ações de Diela não violavam as regras do duelo mágico. Mesmo assim, um estilo de luta tão ardiloso e primitivo nunca havia aparecido em um duelo entre nobres. Enquanto esse pensamento passava pela mente de Rhaegar, as tábuas de madeira sob seus pés rangeram novamente. Embora parecesse um pouco desarrumado, Rhaegar evitou por pouco o espinho de gelo que surgiu de baixo, mas aquilo estava longe de acabar. Quase instantaneamente, mais 3 pilares de gelo irromperam ao seu lado. Não havia dúvida, todos os ataques que surgiram debaixo da plataforma estavam mirando diretamente em Rhaegar. Esses golpes eram impossíveis de prever e quase invisíveis. O único acerto limpo significava derrota imediata. Naquele momento, não restava nenhum traço da elegância nobre de Diela. Foi então que Rhaegar finalmente localizou onde ela estava escondida sob a plataforma. Só então ele realmente viu os olhos de Diela. Não havia emoção alguma neles. Aquele não era o olhar que Diela deveria ter. E ainda assim, Rhaegar sentiu que já tinha visto aquela expressão antes. A resposta veio rapidamente. Eram os mesmos olhos do mercenário que não demonstrou reação nem quando Valefião agarrou pelo colarinho. Só então Rhaegar percebeu que as táticas de Diela carregavam a inconfundível influência de seu tutor de magia. Agora que a verdade estava clara, não havia razão para Rhaegar continuar mantendo a postura de herdeiro nobre. Sem hesitar, ele arrancou a capa de suas costas. Se Diela havia abandonado os ideais cavaleirescos dos duelos nobres e decidiu lutar apenas pela vitória, ele responderia da mesma forma. Por causa da decisão de Diela, Rhaegar deixou de lado a postura aristocrática que sempre manteve. O que é isso? Rastejando sobre a plataforma. É repugnante aí embaixo. Querida, o que você tá fazendo? Pare o duelo imediatamente. Diela não quebrou nenhuma regra. Deixe o duelo continuar. Tendo passado a juventude em campos de batalha reais, o Grão-Duque do Plain não demonstrou surpresa. Com o queixo apoiado na mão, ele observava silenciosamente o duelo abaixo. Enquanto isso, escondida sob a plataforma, Diela não atacava aleatoriamente. Ela observava cuidadosamente as mudanças acima, mais precisamente o fluxo de mana. No momento em que Rhaegar começava um cântico, Diela conseguia rastrear sua posição através das correntes de mana em movimento, deixando Rhaegar com apenas 2 opções: interromper o cântico para desviar ou mudar a força de magia ofensiva para defensiva. Nesse impasse tenso, Rhaegar rapidamente percebeu a verdadeira intenção de Diela. Ela estava deliberadamente esgotando suas reservas, mas foi exatamente neste momento que Rhaegar encontrou uma maneira de quebrar o impasse. Ao mesmo tempo, Diela percebeu que o fluxo de mana pela arena havia desaparecido de repente. Ela imediatamente percebeu que havia um plano, mas independentemente das intenções de Rhaegar, tudo o que precisava fazer era continuar interrompendo seus cânticos. Até Delon não conseguiu esconder a surpresa. Ao notar a mudança repentina no comportamento de Rhaegar, ele já havia subido no mastro da bandeira que carregava o brasão da família do Plain. Dessa posição, seria quase impossível para Diela detectar as flutuações de mana do cântico dele. Ao mesmo tempo, Rhaegar já não conseguia completar o encantamento corretamente. A única solução restante era destruir a própria plataforma de duelo. Sem hesitar, Rhaegar condensou sua mana e disparou uma rajada de mana em linha reta contra a base do mastro. O impacto fez o poste despencar. O brasão da família bateu no chão com um estrondo enquanto caía. Aproveitando o momento, Rhaegar saltou sobre o mastro em colapso. Seu plano era simples. Enquanto o mastro destruísse a plataforma, ele desceria junto para debaixo dela. Myrella ficou paralisada ao ver aquilo. Ela nunca imaginou que o filho do qual tanto se orgulhava recorreria a tais táticas. Mas Rhaegar já não se importava com a opinião de ninguém. No momento em que aterrissou sobre a plataforma, começou a procurar Diela através da poeira que girava no ar. Logo avistou uma silhueta em movimento rápido. Sem pensar 2 vezes, Rhaegar lançou outra flecha de
de mana. No instante seguinte, Diela sentiu a violenta flutuação de mana ao seu redor. Instintivamente, tentou puxar mana para formar outro pilar de gelo, mas logo percebeu que suas reservas estavam quase esgotadas. Ela já não podia conjurar magias e precisava recuperar mana enquanto se esquivava. Felizmente, a densa nuvem de poeira fez a flecha de mana de Reig desviar levemente da trajetória. O que realmente pegou Reig de surpresa foi que Diela estava se aproximando. Em vez de recuar, ela avançava. O único golpe limpo teria encerrado a luta. Em vez disso, Diela abandonou completamente a magia e desferiu um chute pesado diretamente no peito dele. Naquele instante, Reig viu novamente em seus olhos a intenção assassina. Era um olhar que ele havia visto inúmeras vezes na juventude. O olhar de alguém disposto a fazer qualquer coisa para alcançar um objetivo. O golpe acertou em cheio, tirando o ar de Reig, mas o que ele não esperava era o verdadeiro ataque seguinte. Diela pegou um punhado de terra e atirou diretamente no rosto dele. Mesmo percebendo a intenção dela instantaneamente, Reig ainda assim foi pego naquela breve abertura. Aproveitando a chance, Diela subiu de volta para a plataforma usando o mastro caído. A ação dela deixou algo claro para Reig. Sua mana estava completamente esgotada, evidente pela forma como ela se mantinha em pé. Reig conseguiu ler sua determinação sem esforço. Eu quero vencer, não importa o custo. Vou provar meu valor através da vitória. As ações de Diela acenderam o espírito de luta de Reig, não como adversário, mas como irmão. Quando Reig subiu novamente à plataforma, Diela já estava lá, observando em silêncio. Seu corpo estava manchado de sangue, mas seu olhar era feroz além de qualquer medida. Naquele momento, Diela se lembrou do que Derrick havia ensinado naquela noite. Imagine uma cidade sendo pintada com pinceladas amplas. A mana é a tinta, os encantamentos são o pincel. Reúna as cores dispersas com o pincel e complete a pintura. Isso é magia. Sob o céu noturno, o jovem de cabelos brancos, criado como mercenário, havia dito aquelas palavras com os olhos cheios de luz das estrelas. Foi naquela noite que a garota sentiu pela primeira vez o impulso de pintar o próprio mundo, o céu estrelado, a mana fluindo pelo ar e o garoto de cabelos brancos ao seu lado. Ela queria capturar tudo aquilo. Ao fechar os olhos, a cena daquela noite ressurgiu vividamente diante dela, que já estava no limite de sua mana. Dentro de si, ela imaginou pintar uma vasta tela com a ponta dos dedos. Antes que percebesse, a mana no ar respondeu ao seu chamado, convergindo em suas mãos e trazendo uma sensação congelante. A primeira criação de Diela estava prestes a nascer. No instante em que abriu os olhos, ela lançou sua própria magia transcendida. Pela primeira vez, uma lança de gelo, irradiando um frio capaz de congelar os ossos, formou-se ao seu lado. Magia de primeira estrela, lança de gelo. A visão fez dela um estremecer visivelmente. Minha querida, veja, é magia de primeira estrela. Diela conjurou magia de primeira estrela. Uma lança de gelo. Você finalmente conseguiu. No momento em que a lança de gelo apareceu, ninguém ao redor da plataforma ousou mais interferir no duelo. Reig, por sua vez, jurou silenciosamente oferecer à irmã a resposta mais séria possível. Sem hesitar, ele formou várias flechas de mana ao mesmo tempo. Mesmo com Diela empunhando magia de primeira estrela, Reig ainda acreditava que o resultado não mudaria. No instante que a lança de gelo tomou forma completa, Diela lançou diretamente contra Reig. Quase ao mesmo tempo, Reig disparou todas as flechas mágicas ao seu redor. As duas magias de primeira estrela colidiram no centro da plataforma, provocando uma explosão violenta, enquanto a poeira cobria a arena mais uma vez. Naquele momento, o coração de Diela se encheu de preocupação pela filha mais nova. À medida que a poeira se dissipava lentamente, o Aegis do General Palor se manifestou na arena, sinalizando o fim do duelo. Tanto Diela quanto Reig encontraram suas próprias respostas naquele confronto. Quando a fumaça se dispersou, o duelo que decidiria o destino de Derrick finalmente revelou seu resultado. E é claro que isso só será revelado no próximo episódio. Se você gostou da história e ainda não deixou o like no vídeo, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e considere se tornar um membro. É bem baratinho e nos ajuda bastante. Lembre de entrar em nosso servidor do Discord para participar de nosso sorteio. E comente muito, pedindo pela parte 2 para que possamos trazer o quanto antes. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom. E dito isso, eu vou ficando por aqui. E é claro que eu te vejo no próximo vídeo.